Olá, tudo bem? Eu sou Otávio Neto e no Caçando Conversa de hoje a gente recebe o presidente do Novo, João Amoedo. João, muito obrigado por nos receber. Otávio, prazer é meu. Obrigado pelo convite. João foi candidato a presidente da República no ano passado pelo Novo, partido que ele ajudou a fundar lá em 2011. Teve mais de 2,5 milhões de votos, ficou em quinto lugar, mas surpreendeu porque ficou à frente da ex-senadora Marina Silva e do senador Álvaro Dias. João, a eleição passou, você concorreu, já disse em várias oportunidades que ficou satisfeito até certo ponto com o resultado das eleições e nós já temos 6 meses de governo Bolsonaro. Qual é a avaliação sua como presidente de um partido, como um candidato que concorreu desses 6 meses do governo Bolsonaro? Olha, eu acho que o governo tem tido uma avaliação, no meu entender, regular e nada muito surpreendente no meu modo de ver. O aspecto positivo foi a nomeação da equipe econômica, um time muito bom, com pautas muito alinhadas com aquilo que o Novo prega mesmo, que é mais liberdade econômica, privatização de empresas estatais, responsabilidade fiscal. Então, acho que nesse lado o aspecto é positivo. E no aspecto negativo, no meu entender, é uma ausência de foco do presidente da República. Ele acaba trazendo muitos temas polêmicos que não caberiam nesse momento onde o Brasil está em crise, precisa voltar a crescer, 13 milhões de pessoas desempregadas, economia patinando, praticamente esse ano a gente não deve ter quase crescimento nenhum, se não for negativo, e falta um diálogo que, na verdade, é um pouco da falta de capacidade de execução, né? Então falta diálogo com o Congresso, falta um maior diálogo com as instituições e temas polêmicos que acabam atrasando as reformas que são essenciais para o Brasil. Então, nesse aspecto, eu dou uma nota regular por esse mix aí de coisas positivas e negativas. Uma dessas reformas é a reforma da Previdência, já enviada no Congresso Nacional. A reforma, como ela foi enviada, é apoiada pelo Novo? É apoiada. Certamente a gente teria algumas coisas que faríamos diferentes, como, por exemplo, a questão da rural, quer dizer, da parte da Previdência Rural, ela deixa um rombo ainda muito grande. A gente incluiria a capitalização, que é um projeto de médio e longo prazo. Nós incluiríamos necessariamente os estados e municípios, mas acho que isso tem chance ainda de ser incluído. Não criaríamos tributo nenhum adicional, porque afinal de contas no Brasil a gente já paga muito imposto, né? Então, em relação a qualquer segmento. Mas assim, no geral, se a gente conseguir uma economia aí perto de 900 bilhões de reais, já é razoável. E o importante agora é que a reforma passe rapidamente, né? O Brasil já perdeu muito tempo nesse processo. Então, os nossos deputados estão endossando a reforma da forma como está, tentando ainda colocar essas coisas adicionais que eu comentei aqui, mas no limite vamos referendar do jeito que está, porque o importante é de fato que ela seja aprovada. Para nós do Partido Novo, chegar a este momento em que estamos encaminhando a votação da mais importante reforma do Brasil nos últimos anos. É uma satisfação enorme poder chegar a este momento com a convicção de que esta casa não faltará com a sua responsabilidade. E vou reforçar que quem ganha, gente, não é o Jair Bolsonaro, não é o Rodrigo Maia, não é o partido A ou B. Quem ganha com a reforma da Previdência é o Brasil. Votamos sim. Muito obrigado, senhor presidente. Está encerrada a votação. Vamos proceder à apuração dos votos. – 36 votos sim, 13 votos não. O relatório... Na maioria das pautas, o Novo votou como o governo votou. O Novo não possui indicação na presidência, mas tem um membro na presidência que é filiado ao partido, que é o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Como é que o partido está vendo todo esse envolvimento dele, inclusive com a condenação? Já recentemente ele disse desconhecer Chico Mendes, que é um ícone na preservação da floresta. Como é que o partido tem visto esse posicionamento dele? Vamos lá. Na parte das pautas, quer dizer, todas as pautas do ponto de vista econômico que forem nessa linha de responsabilidade fiscal, mais liberdade, redução de carga tributária, simplificação, ambiente propício ao empreendedorismo, o Novo será um defensor muito firme dessas pautas. Então tem até, em muitos casos, certamente até mais firme do que o próprio partido do presidente da República, que já até foi notado em algumas ocasiões, né? Então, quanto à votação nessa linha, é isso. O Ricardo Salles, na verdade, era um filiado do Novo, foi escolhido pelo presidente Bolsonaro, não teve nenhuma participação do partido. Eu, particularmente, o último contato que eu tive com o Ricardo Salles tem quase um ano, foi em outubro do ano passado, setembro, outubro do ano passado,
Então nós não temos nenhuma ingerência no processo dele de gestão. No caso do Novo, ele teve uma condenação em primeira instância, onde ele recorreu, né? O nosso estatuto, na verdade, prevê que o membro o filiado teria que sair se for condenado em segunda instância. Então não é o caso dele e por enquanto ele não fez nada que atentasse contra os princípios e valores do partido, até porque se isso acontecesse, certamente a gente teria um dos 48 mil filiados do Novo questionando ele no comitê de ética, isso não ocorreu, né? Agora, é claro, cada um tem seu estilo de gestão, né? Alguns são mais agressivos, outros são mais conciliadores. Eu acho que algumas coisas que o Ricardo tem feito são positivas. Agora a gente sempre pode questionar a forma, né? De novo, cada um tem o seu estilo de gestão, mas de novo, ele não é um representante do Novo, né? Ele é um membro do governo Bolsonaro. Mas por ser membro do partido, ele poderia ouvir mais o partido? Não necessariamente, porque o cargo dado a ele foi dado como pessoa física e não como representante do partido, né? Óbvio que o partido está sempre aberto, ele como filiado, a questionar, a buscar recomendações nossas, mas isso cabe a ele decidir. Isso de fato nunca aconteceu, então ele tem um voo solo lá no Ministério, certamente. Presidente, em abril de 2018, o senhor deu uma entrevista para a revista Veja, onde o senhor afirmou que, se eleito fosse, gostaria que o juiz, até então o juiz Sérgio Moro, fizesse parte da sua administração e até viesse integrar os quadros do partido. Após essas revelações do Intercept, o convite é mantido? Como é que o senhor analisou toda essa divulgação? Olha, o Sérgio Moro, para mim, é um quadro excepcional, fez um trabalho brilhante na Lava Jato, quer dizer, muitas coisas que a gente não imagina que aconteceriam, políticos de alto escalão presos, bilionários brasileiros presos, quer dizer, todo esse conluio que havia entre o Estado brasileiro e algumas empresas, ele desvendou isso, deixou muito claro a necessidade, inclusive, do brasileiro participar mais da política. Então, isso foi muito positivo, né? Talvez ele tenha dado um passo muito antecipado em ter ido para o Ministério, né? Foi um risco que ele resolveu tomar. Mas eu acho o seguinte, a troca de mensagens que ele fez, eu não vi nada de grave e nada que mudasse essencialmente os rumos da investigação, nem mesmo as provas que foram obtidas. Então eu não vejo isso assim tão dramático e me parece muito mais uma narrativa de quem está do outro lado querendo descredenciar todo o processo que foi feito de julgamento, de condenações, de recuperação de recursos. Então eu não vejo problema, não teria nenhum problema em convidá-lo para ser um membro do governo, mas talvez ele ainda tivesse uma carreira como juiz ainda a ser percorrida, né? O presidente Bolsonaro conseguiu se eleger se vendendo como Novo, uma política nova, né? Defendeu isso na campanha, assim também como o Novo, que já traz isso no nome. O que é que deu certo no Bolsonaro que faltou no Novo? Não, basicamente a gente está falando de, vamos dizer, ciclos diferentes, né? O Novo é um partido que foi formado em 2015, participou das primeiras eleições municipais de 2016 e as primeiras eleições a nível federal em 2018. E a gente tinha o candidato Bolsonaro, que é uma pessoa que estava na política há quase 30 anos, né? Já tinha participado de várias eleições, vinha já há algum tempo se colocando há pelo menos uns 2 anos como opositor ferrenho em relação ao PT, e claramente essa foi uma eleição de polarização, onde boa parte dos eleitores, na verdade, queria tirar o PT do governo, e ele representou com maior probabilidade de ser eleito essa pessoa. Acho que essa foi a grande diferença. Se tratando agora de Piauí, o Novo já está presente no Piauí há algum tempo, sua presença aqui pela segunda vez dá um fôlego para os filiados, para a sigla. Como é que o Novo está se preparando para as eleições municipais do próximo ano? Olha, a gente pretende ter, na verdade, candidatura à prefeitura aqui de Teresina. No Novo é um processo diferente, né? A candidatura tem que ser consequência de um processo de atração de filiados, de vinda de pessoas, da venda da nossa ideia, né? E não somente ser uma legenda à procura de um candidato. Então a gente tem muita preocupação com essa sustentabilidade, um crescimento com visão de longo prazo. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que muito bem sucedido e pretendemos, portanto, ter uma candidatura independente para a prefeitura e também para vereadores. Já tem alguns nomes sendo sondados? Ainda não, estamos começando esse processo agora. E João Amoedo, pode sair candidato em 2020? Olha, eu não estou pensando sobre isso não. Agora o objetivo é realmente estruturar o partido, continuar fazendo essa expansão das ideias e eleição, por enquanto, está fora do radar. João, muito obrigado por essa Nada, obrigado, prazer. João Amoedo no Caçando Conversa.